Olá pessoal, seja muito bem-vindo à nossa série de mensagens Vida Cristã na Prática. Temos falado a respeito de oração e temos alguns vídeos já lançados no canal. Então quero convidar você, que não viu o primeiro vídeo ou não viu o vídeo zero, que você possa procurar aqui no nosso canal, também se inscrever, ativar os lembretes para que você possa receber as nossas mensagens. Como falamos, temos falado a respeito de oração, porque entendemos que oração é algo indispensável na vida de cristã. Jesus nos ensinou a orar, Jesus orava também e nos mostrou que é importante termos uma vida de oração. E eu quero hoje falar um pouco para você e trazer um ensino para lhe ajudar a crescer no aprendizado da oração. O tema desse vídeo é Aprendendo a Orar e eu quero falar um pouquinho sobre comportamento. Nós vamos dividir esse vídeo em duas partes. A primeira parte nós vamos falar a respeito do comportamento na oração. E a segunda parte nós vamos falar um pouco a respeito do que expressar e do que não expressar, o que falar, o que não falar diante de Deus no seu período de oração. Claro que nós não estamos estabelecendo métodos, não estamos estabelecendo regras para o seu tempo de oração, mas a palavra de Deus nos dá algumas orientações valiosas de como nós podemos ter a nossa oração sendo expressa de maneira eficaz ao Senhor. E eu quero ajudar você quanto a isso, quero ajudar você para que você possa crescer no teu tempo de oração de maneira prática. Como temos falado, às vezes vamos às nossas igrejas, às vezes ouvimos grandes mensagens que falam, você precisa orar. Mas como orar? Como colocar isso na prática? Como viver isso na prática? E é esse o nosso objetivo aqui, ajudar você a aprender a orar, a ter uma vida diária de intimidade com o Senhor. E como eu falei, nesse vídeo nós queremos falar um pouquinho sobre aprender a orar, focando no comportamento, em como nos comportarmos. A Bíblia nos dá ensinos valiosos e óbvio que nós não vamos esgotar nesse vídeo curto a respeito disso, a respeito do nosso comportamento. Mas eu quero trazer alguns pontos que eu acredito que sejam importantes e que podem ajudar você a se comportar de maneira eficaz. Nós temos falado que oração é um lugar de encontro com o Senhor. Baseado em Êxodo 33:7, onde vimos que Moisés, ele tinha uma tenda, ele armava uma tenda que ele chamava tenda do encontro. E ali o Senhor falava com ele face a face. A Bíblia diz como se fala com um amigo. Jesus também nos fala em Mateus no capítulo 6, a partir do versículo 5, ele nos dá instruções a respeito de oração. E ele fala que quando nós viéssemos a nos colocar na presença do Senhor, quando viéssemos a orar, que nós fechássemos a porta do nosso quarto e num lugar secreto nós pudéssemos ter este encontro com Deus. Então nós temos entendido que oração é um lugar de encontro, é um encontro com Deus. Agora, como se comportar nesse encontro? O que falar, o que não falar? E é sobre isso que eu quero falar com você aqui. Você já parou para pensar que você está se encontrando com a pessoa mais incrível deste universo? Com a pessoa mais maravilhosa, mais poderosa, mais santa, mais digna, mais justa deste universo quando você se coloca em oração? É assim que nós precisamos enxergar esse tempo de oração. Um lugar que nós encontramos com quem é mais importante nas nossas vidas. Talvez você já seja casado, talvez você esteja num relacionamento, talvez você já tenha vivido um encontro com alguma pessoa, que era especial e importante. Você já marcou um encontro com alguém especial e importante. Eu me lembro dos primeiros encontros que eu tive com minha esposa, o quão era especial e são especiais até hoje, mas eu lembro do preparo que eu tinha para aqueles momentos, do preparo que eu tinha para um encontro com ela. E eu acredito que a vida de oração, se entendermos que temos um encontro com o Senhor, também alguns comportamentos, alguns preparos são importantes para nos ajudar a sermos eficazes, para nos ajudar a progredir em oração. A primeira coisa que eu acredito que quando falamos a respeito de comportamento em um encontro com Deus, ou em um encontro com uma pessoa especial, você precisa querer estar nesse encontro. Isso é muito importante. Imagine você saindo com a sua esposa, com a sua namorada, com o seu namorado, e você não estando confortável ou não querendo estar neste lugar.
Obviamente que a pessoa que está com você, ela vai perceber. Você pode tentar disfarçar da melhor forma possível, mas é perceptível. Com Deus não é diferente. Muitos de nós vamos a um encontro com Deus, mas não estamos confortáveis. Ou estamos nesse encontro não querendo estar, pensando em outras atividades, em outras coisas, em outros entretenimentos, em trabalho, em tantas outras coisas, mas não queremos estar ali. Você já parou para pensar se você estivesse no encontro com a sua esposa, com a sua mente em outro lugar, ela falando com você e você não dando atenção, ou você respondendo coisas que não tem nada a ver com aquilo que a comunicação e a conversa está sendo dirigida? Ficaria estranho, né? E esse é um ponto importante. O nosso comportamento diante do Senhor, na oração, tem que ser um comportamento de querer estar. Deus não quer que você ore, Ele quer que você queira orar. É importante orar sim, mas antes de orar, é importante querer orar, querer passar tempo com o Senhor, querer passar tempo na presença dEle. Isso é imprescindível. A Bíblia nos fala em Jeremias 29:33, buscar-me-eis e me encontrareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Jesus, quando questionado qual o maior mandamento, ele disse: ame ao Senhor de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força, de todo o teu entendimento. Às vezes não adianta simplesmente falar que ama. Você pode estar num encontro e falar que ama, mas se você não estiver prestando atenção, se você não estiver com desejo de estar ali, isso ficará perceptível nas suas atitudes. Muitos de nós somos bons em falar que amamos a Deus, mas não queremos passar tempo com Deus. Mas não passamos um tempo de qualidade na presença do Senhor. Então, o primeiro aspecto num encontro com o Senhor e num encontro como um todo, você precisa querer estar naquele lugar. Você precisa querer estar neste lugar de encontro com o Senhor. Se você hoje não quer, não tem esse sentimento, eu creio que esse é o primeiro obstáculo que você precisa vencer. Querer estar com o Senhor. A Bíblia nos fala, Salmos capítulo 42, versículo 1, Salmos dos filhos de Corá, diz assim: assim como a corça suspira pelas águas, a minha alma anseia por ti. É este desejo que o Senhor espera encontrar em nós. Então este é um comportamento. Muitas vezes nós procrastinamos a presença do Senhor, estar na presença, fazemos tantas outras coisas, colocamos tantas outras coisas na frente e tal, e não damos o tempo devido ao Senhor. Então, o primeiro aspecto de um comportamento no encontro, você precisa querer estar ali. Não pode estar pensando em outras coisas, não pode estar achando chato. E se isso está difícil hoje para você, eu quero te dizer que o Espírito Santo pode criar esse desejo, pode criar essa vontade de estar na presença do Senhor. Óbvio que isso não começa da noite para o dia. É óbvio que não é da noite para o dia que você vai passar horas e horas orando em presença do Senhor. Mas comece, o Espírito Santo vai te ajudar, vai criar o desejo, vai criar a paixão pelo Senhor Jesus. Então esse é o primeiro aspecto do comportamento. Precisamos querer orar, precisamos querer estar ali. O segundo aspecto do encontro com o Senhor, importante em relação a comportamento, é o zelo. Quando você vai a um encontro, você se arruma. Né? Você se perfuma, você coloca aquela roupa boa, né? Aquele sapato, as mulheres fazem toda aquela maquiagem, o batom. Há um zelo específico quando você vai estar com uma pessoa especial. A mesma coisa tem que ser com o Senhor. Nós precisamos ter zelo pela presença dEle. Nós precisamos querer estar na presença dEle, como falamos, e zelar por isso. Nós precisamos demonstrar isso, né? Quando nós olhamos para a Bíblia, nós vamos ver então Moisés fazendo uma tenda. Ele podia simplesmente orar no meio de todos. Ele podia simplesmente se colocar em pé. Não, ele preparou um lugar especial para o Senhor. Ele teve um cuidado com esse tempo. E muitos de nós não temos esse cuidado. Às vezes não preparamos um lugar, às vezes não temos um lugar para estar a sós com o Senhor, não temos o zelo nesse tempo, coisas nos interrompem, barulho. É importante. Quando você vai num encontro, você leva a pessoa geralmente num lugar importante, num lugar especial. Eu lembro quando eu fui pedir a minha esposa em casamento.
Eu procurei um restaurante, né, um lugar assim que eu achei mais especial e preparei todas as coisas. Eu fui antes, né, levei um buquê de flor lá, preparei a mesa que estava reservada, fiz uma reserva naquele lugar para poder estar com a minha esposa, né, para poder pedir ela em casamento. Era um dia especial. E estar na presença do Senhor também, a gente precisa ter este zelo. Também precisamos fazer o Senhor se sentir querido. Precisamos preparar com zelo esse tempo com o Senhor. Como é que você prepara? Pode ser um horário, pode ser um lugar, pode ser simplesmente até se colocar na presença do Senhor de joelho, talvez isso expresse uma canção especial, talvez você goste de orar com música, isso é importante talvez para você, e aquela música de adoração. Você precisa achar uma forma de mostrar para Deus que aquele momento é especial, que aquele momento é importante. Jesus, a Bíblia diz em Mateus 1, versículo 35, que ele acordava mais cedo que todos e se colocava de madrugada num lugar de oração. Às vezes, para que você demonstre este zelo, talvez vai ser o horário que você vai escolher, vai ser um horário na madrugada, um horário onde todos ainda estão descansando na tua casa. Eu não sei como, mas você precisa demonstrar zelo. Eu lembro também de Davi, quando ele transportou a Arca da Aliança representava a presença do Senhor, a glória do Senhor. Ele trouxe essa arca que estava na casa lá de Obed-Edom, ele trouxe essa arca para Jerusalém, preparou uma tenda para colocar a arca e para que houvesse adoração contínua na presença do Senhor. Ele preparou todo um ambiente. É certo na Bíblia que nós vemos que na primeira tentativa ele falhou, porque ele não cumpriu as coisas exatamente como a Bíblia nos ordenava na lei de Moisés. A arca precisava ser carregada nos ombros dos levitas e ele fez isso, colocou isso num carro de bois e aconteceu do incidente dos bois tropeçarem e aqueles homens colocaram a mão para segurar a arca e acabaram sendo fulminados. Mas ele entendeu o zelo, ele entendeu que existe uma forma certa de servir ao Senhor, ele entendeu que existe uma forma certa de entrar na presença do Senhor. E na segunda tentativa, já nos ombros dos levitas, já nos ombros dos homens que foram encarregados para carregar a glória do Senhor, a arca do Senhor, a Bíblia diz que a cada 6 passos eles ofereciam um sacrifício ao Senhor. E Davi pulava e dançava na presença do Senhor. O que nós vemos e aprendemos nisso? Aprendemos que Davi fez com que aquele momento fosse importante, fez com que o Senhor fosse honrado. O zelo honra o Senhor. O nosso tempo de oração, o nosso lugar de oração, o nosso comportamento na oração precisa honrar ao Senhor, precisa exaltar ao nome do Senhor. O Senhor precisa se sentir importante. O terceiro aspecto que eu quero falar nessa primeira parte, a respeito de aprender a orar, falando a respeito de comportamento, é uma pergunta que as pessoas fazem: eu preciso estar de joelhos? Você pode se fazer essa pergunta e talvez você, no teu tempo de oração, sempre se coloque de joelho. Mas eu quero dizer para você que a Bíblia, ela nos orienta da seguinte maneira. Nós encontramos, por exemplo, o apóstolo Paulo, quando ele fala em Efésios, no capítulo 3, versículo 14, ele fala que ele se coloca, ele se põe de joelho em oração, naquela oração citada em Efésios, capítulo 3, versículo 14. O apóstolo Pedro, quando vai orar pela ressurreição de Dorcas, também se coloca de joelhos. Nós encontramos, a Bíblia nos fala também que quando o Senhor está encorajando Elias estava se sentindo o único, que servia ao Senhor, e o Senhor fala para ele: não, ainda existem 7.000 que não dobraram os seus joelhos a Baal. Nós enxergamos que o dobrar os seus joelhos, ele mostra uma reverência ao Senhor, ele mostra uma reverência a Deus. E nós precisamos entender que os nossos joelhos só podem se prostrar ao único Deus, Criador dos céus, Criador da terra. Os nossos joelhos só se dobram diante do Senhor Jesus. A Bíblia até fala que todo joelho se dobrará e toda língua confessará o Senhor Jesus como único e suficiente Salvador. Aí você pode, com base nisso, tudo que eu falei, dizer assim: então eu sou obrigado a dobrar os joelhos. Não, você não é obrigado a nada. Porque todas as vezes que você se sentir obrigado a fazer algo, Deus não encontrará um coração voluntário em você. Imagine que você está num encontro com a sua esposa e você diz:
Infelizmente, sou obrigado a estar aqui com você, estou casado com você. Com certeza aquele encontro não vai acabar bem. O teu coração em relação aos joelhos precisa ser voluntário. Se você, no teu coração, sente que é importante dobrar os teus joelhos ao Senhor, que você quer fazer isso por amor, para expressar, você acredita que dobrando os teus joelhos você está expressando honra e amor ao Senhor, então dobre os teus joelhos. Agora não faça nada obrigado na presença do Senhor. Não é isso que o Senhor procura. Ele procura um coração voluntário. Ele procura pessoas que querem estar na presença deles, que querem se comportar com zelo na presença dele e que, se dobrarem os seus joelhos, estão fazendo isso com amor ao Senhor. Então, entenda, o seu comportamento na presença do Senhor, esses 3 aspectos, eles falam de uma coisa. O seu comportamento na presença do Senhor precisa ser voluntário e precisa expressar amor ao Senhor. Se você estiver orando por obrigação, se você estiver orando por repetição e o teu coração não estiver nisso, eu quero dizer que há grandes chances de a tua oração não estar passando do teto, de a tua oração não estar sendo ouvida. Então entenda, nesse primeiro vídeo nós queremos passar essa mensagem. O teu coração, o teu comportamento precisa ser um comportamento de entrega, um comportamento voluntário, um comportamento de amor ao Senhor. Isso é vida cristã na prática. Orando diariamente com amor, com paixão e com dedicação ao Senhor. Até o próximo vídeo, que Deus abençoe a sua vida e que você possa crescer na sua vida de oração.